candidato entende sobre isso, tá? Aí os senhores têm todos os elementos, né? O recurso extraordinário foi o 842 e o 846, tá? Então essa responsabilidade é direta do Estado e é objetiva. Tudo bem, senhores? Existe também, obviamente, a responsabilidade penal, a responsabilidade tributária, a responsabilidade trabalhista, tá? Mas eu quis chamar a atenção dos senhores exatamente para essa responsabilidade, essa responsabilidade civil dos tabeliões e registradores, tá? Com relação à atividade tributária, apenas chamando a atenção dos senhores, que é um dever do oficial de registro, não é? E do tabelião, fiscalizar os impostos incidentes sobre os atos que realizam, tá? E acerca disso tem uma questão interessante, tá? Uma questão interessante que já gerou até anulação, né, de provas escritas aí, de questões em concursos públicos, tá? Que é definir que tipo de responsabilidade existe em função do artigo 134 do CTN, se a responsabilidade do oficial, registrador ou tabelião ela é solidária ou se ela é subsidiária, tá? Vejam, a redação do artigo 134 do Código Tributário Nacional não nos ajuda, por quê? Porque ela embora ela fale em solidariedade, ela diz que a solidariedade ela só se dará quando? Nos casos de impossibilidade e exigência. Ora, existe uma contradição, não é? Uma redação muito, assim, muito deficiente nesse sentido. Tá? Na doutrina, o posicionamento que prevalece é que a responsabilidade tributária do oficial e do registrador, ela é subsidiária, tá? Subsidiária e não solidária. Por quê? Porque ela só é buscado o ressarcimento de eventual crédito tributário do tabelião na impossibilidade, né? Na impossibilidade de se buscar do contribuinte principal. E nesse caso nós temos não solidariedade, mas sim subsidiariedade, tá? Mas apenas para chamar a questão dos senhores dessa questão com relação à responsabilidade tributária. E também, não é? Lembrando a questão das certidões negativas, tá? Certidões negativas, que é um outro ponto importante. Tem sido objeto de perguntas em vários concursos, principalmente nas provas escritas, tá? A necessidade ou não dessa exigência das certidões negativas, que existe uma previsão legal das pessoas jurídicas, né, para se realizar a transmissão de bens imóveis, da apresentação dessas certidões negativas, tá? Está lá no artigo 47 da Lei 8.212. Existem normas de serviço, de corregedorias, códigos de normas em alguns estados que afastam essa exigência legal, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro diz que não, que isso não vale, que o oficial pode realizar, não é, as transmissões de domínio independentemente da exigência dessas certidões. Eu acho uma temeridade, tá? Acho uma temeridade. Jamais faria isso. O STF ele já considerou inconstitucionais, sim, dispositivos semelhantes, mas numa legislação anterior, da Lei 7.711 de 98, tá? Considerando inconstitucionais essas exigências por violar o direito à propriedade. Seria uma forma de cobrança indireta de tributos, tá? Contudo, com relação à Lei 8.212, o Supremo Tribunal Federal jamais se manifestou. Então eu entendo, tá? Esse é o meu entendimento, que essas certidões devem continuar a ser exigidas, tá? Embora na jurisprudência os senhores entendam aí entendimentos para todos os lados, mas como os senhores pretendem ser registradores, tabeliães, eu entendo que essas certidões devem ser exigidas para resguardo, não é? Então façam um bom seguro de responsabilidade civil, tá? Porque para o Estado, né, nós somos solidariamente responsáveis para os estados e para os municípios, tá? Independentemente aqui do nosso posicionamento. Então,
eu entendo que essas certidões devem ser exigidas, tá bem? Para a União, para os estados e para os municípios, tá bem? Vamos lá, continuando aqui. Com relação à responsabilidade trabalhista, eu apenas uma breve anotação, que, como eu já disse, a Justiça do Trabalho é um mundo à parte, né? Para o juiz do trabalho, o que importa é que aquele trabalhador receba o que lhe é devido, não importa muito quem irá pagar, tá? Então, toda aquela construção que é feita de que o cartório de registro de imóveis não possui personalidade jurídica, tá? Que a atividade notarial e de registro é uma delegação recebida do Estado, que a gente não recebe a delegação do delegado anterior, que faleceu ou que renunciou. Na realidade, o que acontece? Não é? Toda essa discussão para a Justiça do Trabalho, ela não existe, tá? Não existe. Então, a Justiça do Trabalho, reiteradas vezes, ela acaba condenando, não é? Em verbas trabalhistas, aquele oficial registrador, aquele tabelião que acabou de assumir determinado cartório, tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Nosso material aí eu coloco aí as argumentações, tá? O Tribunal Superior do Trabalho entende que sempre quando o oficial, um tabelião, assume uma serventia, tá? Existe uma continuidade, ele continua com os mesmos trabalhadores, eventuais verbas que eram devidas, né, pelo outro serventuário que deixou a serventia, muitas vezes são exigidas daquele que está atuando aí, porque eles entendem que houve uma continuidade, tá? Embora juridicamente esse posicionamento seja muito questionável, né? Porque nós sabemos que não existe continuidade nenhuma, né? Por quê? Porque quando se presta um concurso público, quem outorga a delegação é o Estado, tá? O Estado que faz a outorga da delegação, não existe continuidade. Quando eu assumi lá, na atual serventia lá em Gaspar, efetivamente não era recolhido, nunca foi recolhido o fundo de garantia de nenhum dos funcionários, tá? O que muitos fariam, né? Nem registrariam, né? Simplesmente dispensariam, falaram, a partir de amanhã vocês não precisam vir mais, contratariam funcionários novos. Eu acabei contratando a maioria, inaugurando nova relação trabalhista na carteira de trabalho, mas é um risco, né? É um risco. É que nenhum deles me acionou, né? Mas se acionar, a chance dele ganhar todas aquelas verbas atrasadas é grande, tá? Por conta desse posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, tá bem? Muito bem, senhores. Continuando aqui na nossa toada, acho que a gente está indo bem. Vamos lá. Com relação ao bem de família, foi feita uma pergunta aqui, eu vou responder depois do intervalo, tá? Porque ele faz referência a um dispositivo aqui que eu não lembro de cabeça, tá bom? Bom, com relação ao bem de família, possui um capítulo próprio lá na Lei de Registros Públicos, tá? Mas a realidade é que o registro do bem de família ali perdeu muito da sua importância com o advento da Lei 8.009, de 1990. Né? Por quê? Porque essa lei ela considerou como impenhorável aquele único imóvel da unidade familiar, não é? Aquele único imóvel com força unicamente op legis, ou seja, por obra da lei, independentemente de qualquer registro, tá? Consequentemente, o registro do bem de família, para quem tem apenas um imóvel, não traz nenhuma vantagem, tá? Nenhuma vantagem. Ele só faria alguma diferença para quem? Para quem tem mais de um imóvel, tá? Aí pode ser que o registro de bem de família efetivamente seja interessante. Embora eu, não é, que já exerço atividade há 10 anos, tenha feito apenas um único registro de bem de família durante todo esse período.
Então, são raros, né, os registros de bens de família exatamente por essa característica, tá? Dele ter sido esvaziado, né, pela legislação posterior. É um instituto, então, protetivo, tá? E é um registro complexo, né, porque ele envolve o quê? Ele envolve publicação, como nós veremos, né? É necessário que seja dada divulgação